Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode de verdade mudar o jeito como a gente enxerga o mundo e como cada um se enxerga. A ideia de que a realidade que a gente vê talvez não seja a verdade pura e simples, mas sim um espelho que reflete o que está acontecendo aqui dentro. Olha, eu sei que essa pergunta pode deixar a gente meio desconfortável, né? Mas é exatamente ela que dá o pontapé inicial para a gente entender uma coisa fundamental. Na maioria das vezes, a gente não reage ao que de fato acontece, mas sim à história que a nossa mente conta sobre o que aconteceu. A ideia central aqui é a do espelho cognitivo. Pensa assim, é como se a gente olhasse o mundo através de uma lente. Só que essa lente não tá limpinha, sabe? Ela tá toda marcada pelas nossas experiências passadas, tá manchada com as cores das nossas emoções do momento e tá até meio torta por causa das nossas crenças mais profundas. Tudo, absolutamente tudo que a gente vê, passa primeiro por esse filtro. Ok, para a gente conseguir limpar essa lente, primeiro a gente precisa entender por que ela fica suja afinal. Qual é a raiz desse auto-engano todo? É o que vamos chamar aqui de a visão da coruja, um olhar bem fundo nas nossas motivações. Bem lá no fundo, existe um mecanismo de defesa superpoderoso que podemos chamar de contra-ego. Pensa nele como um, sei lá, um guarda-costas interno. Um sabotador que prefere mil vezes a segurança de uma ilusão confortável do que a dor de uma verdade difícil. E por que ele faz isso? Para proteger a gente de sentimentos que parecem insuportáveis, como humilhação ou desamparo. E é aí que mora o paradoxo. A gente se apega tanto a essas distorções porque largar delas dói. E dói muito. A fonte aqui chama isso de dor narcísica, que é como um soco direto na imagem que a gente construiu sobre nós mesmos. É por isso que às vezes a realidade parece aquele remédio amargo que a gente se recusa a tomar. Beleza, então a gente já entendeu a motivação, o porquê por trás do auto-engano. Mas como, exatamente, a nossa mente faz para construir essas distorções? Vamos investigar agora a mecânica por trás do espelho, o que a gente chama de o escudo da mente. Um dos conceitos mais fascinantes para a gente entender isso é o tal do período refratário. Quando uma emoção muito forte toma conta da gente, tipo raiva ou medo, a nossa mente entra numa espécie de visão de túnel. Ela fica temporariamente incapaz de processar qualquer informação que contradiga aquele sentimento. Ela só vai buscar e só vai deixar entrar o que confirma o que a gente já está sentindo. E isso acontece porque nós temos basicamente duas mentes operando ao mesmo tempo. O sistema 1, a nossa mente emocional, é como um piloto de caça, super rápido, instintivo, dominante. Ele reage e cria um sentimento antes mesmo que o sistema 2, a mente lógica, que é mais um analista de dados, sabe? Lento, metódico, tenha tido a chance de sequer ligar o computador. Na prática, a emoção quase sempre dita as regras para a razão. Isso aqui ilustra perfeitamente como a coisa funciona. O cérebro emocional, principalmente a amígdala, é como um grande arquivo de memórias carregadas de emoção. Quando alguma coisa acontece hoje, ele corre nesse arquivo, acha um evento vagamente parecido e, pá, dispara um alarme antigo. É uma resposta do passado para um problema do presente. Um verdadeiro roteiro anacrônico. E qual é a consequência mais comum disso tudo? A projeção. A gente assume de forma inconsciente que a cabeça das outras pessoas funciona do mesmo jeitinho que a nossa, que elas sentem o que a gente sentiria, que elas pensam o que a gente pensaria. Essa é talvez a falha de comunicação mais fundamental que existe e ela contamina nossos relacionamentos e a nossa percepção da realidade. Vimos o porquê e o como. Agora, a parte mais importante. O que a gente pode fazer a respeito? Como podemos começar a quebrar esse espelho? É aqui que entra a estratégia do povo. Um plano flexível e inteligente para a gente cultivar a consciência. A ferramenta principal é a autoconsciência. E olha, não é um conceito abstrato, não. É a habilidade muito concreta de notar um sentimento no exato momento em que ele surge, sem julgamento. É simples de entender, mas é um baita desafio na prática. É a pedra fundamental de tudo. E o que acontece quando a gente consegue fazer essa pausa e só observar? A fonte nos dá essa metáfora linda da luz piloto interior. É como se dentro de nós existisse uma pequena chama de consciência que nunca se apaga, mesmo na pior das tempestades emocionais. Permitir que essa luz ilumine o que a gente sente é o que transforma o medo em cura e a confusão em clareza. Então, o caminho prático se parece com isso. Primeiro, apenas reconheça o sentimento. Ok, estou sentindo raiva. Depois, observe essa experiência no corpo sem se criticar. Com o tempo, essa prática cria um espaço,
Um pequeno intervalo entre o impulso de gritar e a decisão de respirar fundo. E é nesse espaço precioso que a escolha consciente se torna possível. E assim, a gente chega ao ponto em que todas essas ideias se conectam. Porque, vamos combinar, conhecimento sem ação é só informação. O verdadeiro objetivo é usar o que a gente aprendeu para transformar a maneira como a gente vive. Resumindo as lições-chave, o porquê do autoengano é a nossa necessidade de nos proteger da dor emocional. O como são os filtros e os alarmes automáticos da nossa mente. E a ação, a nossa ferramenta mais poderosa, é a autoconsciência, que nos ajuda a encontrar liberdade por trás desse espelho. E para fechar, fica uma reflexão. Agora que a lógica por trás do espelho cognitivo está mais clara, a pergunta se volta para a experiência de cada um. Qual será a primeira distorção a ser notada no dia a dia? Compartilha aí nos comentários qual dessas ideias fez mais sentido para você. Vamos juntos transformar conhecimento em ação consciente. Até a próxima!